A nossa edição de hoje começa com um alerta aos banhistas. Presta atenção nesse número, gente. 16 pessoas morrem afogadas por dia no Brasil. São cerca de 6 mil mortes por afogamento por ano. E não só nas praias, mas também em rios, lagoas, piscinas, represas. Entre as crianças, os afogamentos, infelizmente, são a principal causa de morte na faixa etária de 1 a 4 anos. E o Marcos Vinícius Anjos está falando com a gente direto da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente sabe que o sol está só nascendo. Marcos, bom dia para você. O cenário é lindo. O mar é tentador, portanto é fundamental ficar ligado, porque nesse inverno atípico as praias devem estar cheias, porque é época de férias, né? Exatamente, Cecília. Muito bom dia para você também, bom dia a todos. Você falou bem, o sol está nascendo, mas já já a praia vai ficar lotada. A gente está aqui ao vivo no grupamento marítimo, que fica bem ao lado do Forte de Copacabana, ao lado, portanto, da praia de mesmo nome, né? Praia que é muito conhecida, famosa, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o país. E exatamente o fato de essa praia ser tão lotada, tão procurada por cariocas e turistas, é a grande preocupação dos bombeiros, né, dos salva-vidas, exatamente por causa do número de afogamentos. Você começou falando esse dado aí de que 16 pessoas morrem por dia afogadas. Isso dá uma média de uma morte registrada a cada 1 hora e meia. Quer dizer, uma pessoa morre afogada a cada 1 hora e meia aqui no país. E, além disso, a cada 3 dias, um turista morre no Brasil. Esses dados todos fazem parte de um levantamento feito pela Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E os afogamentos, como você também disse aí no estúdio, Cecília, são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 4 anos de idade. Por ano, ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, são cerca de 5.700 mortes no Brasil. 45% dos casos acontecem no verão. Nós não estamos no verão, mas é sempre bom a gente fazer esse alerta. Por isso eu vou conversar agora com o Major Fábio Contreiras, ele que é porta-voz do Grupamento Marítimo aqui do Rio de Janeiro. Major, seja bem-vindo aqui à Globo News. Explica pra gente como que a gente pode baixar esses números tão preocupantes em relação aos afogamentos. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cecília. A corporação dá algumas dicas muito importantes para a gente ter bastante cuidado com o mar. A primeira é a família, os amigos, sempre procurarem um local que tem um posto de guarda-vidas próximo. Lá vai ter um profissional capacitado para indicar qual é o local mais seguro para o banho. A gente tem que evitar também as bandeiras vermelhas, conhecidas em todo o país. Evita as bandeiras vermelhas, procure as bandeiras amarelas, de preferência as bandeiras verdes, que indicam locais na praia que tem baixo risco de afogamento. Também a gente não deve nunca misturar bebidas alcoólicas com banho de mar. É uma mistura muito perigosa, os nossos reflexos, os nossos equilíbrios ficam muito prejudicados, então a gente não recomenda hipótese alguma. Jamais frequentar também locais com banho noturno. A gente sabe que de noite a visibilidade fica muito reduzida e isso aumenta muito a incidência também de afogamentos aqui no mar, como por exemplo na praia de Copacabana. E por último, evitar locais que tenham pedras, locais que tenham costões, que nesses locais existe uma presença muito forte do que a gente conhece como vala, que são as correntes de retorno, que levam para longe da praia as pessoas, muitas vezes, que são surpreendidas por essas forças da corrente. Esses dados todos, né, Major, mostram que as crianças são são as principais vítimas de afogamentos. Existe alguma diferença em termos de cuidado, em termos de recomendação para os banhistas? Diferenças de cuidado entre adultos e crianças? A gente sempre recomenda que as crianças, quando estão na areia, elas fiquem sempre identificadas, de preferência com uma pulseira, que o próprio pai, a mãe, o responsável pela criança pode fazer, colocando nome, telefone. Só aqui, por exemplo, na praia de Copacabana, nessa região da Zona Sul, já foram mais de 1.000 crianças que se perderam desde o início do ano até agora o mês de julho. No mar, quando a criança entra, a gente sempre recomenda que o adulto esteja acompanhando a criança e, no máximo, ela fique a 1 metro de distância do adulto. Um exemplo, um braço esticado de distância, para evitar que ela seja surpreendida por uma onda, por exemplo, e seja levada para longe da faixa de areia. Major, o senhor citou na primeira resposta as correntes de retorno, né, que são a causa aí de grande parte dos afogamentos. Como que as pessoas podem reconhecer uma corrente de retorno? E, aliás, explica para o pessoal de casa, para quem não sabe, o que é uma corrente de retorno, afinal. A corrente de retorno a gente conhece popularmente como vala. É aquela força que faz com que as pessoas sejam levadas para longe da areia, geralmente para locais mais fundos. Elas ficam sem conseguir colocar os pés no chão e se afogam, geralmente, por não saberem nadar, a grande maioria. Geralmente na praia são locais que a gente vai estar indicando
com a bandeira vermelha, são locais geralmente que tem a água geralmente um pouco mais clara e não tem a presença de ondas. Nesses locais, nós sempre recomendamos que se alguém foi surpreendido e já foi levado para longe da faixa de areia, a gente sempre dá essa dica: não tente nadar de volta para a faixa de areia, de maneira perpendicular à praia. Geralmente a pessoa tenta nadar, se cansa e acaba se afogando. Então a dica que nós damos é: nade para os lados, geralmente 5, 10 metros, já vai fazer com que a gente consiga fugir dessa vala, dessa corrente de retorno, e aí facilmente essa pessoa vai conseguir retornar até mesmo com a força das ondas que vão levá-la de volta para a areia. Major, para a gente encerrar, ontem teve uma ação, né, uma campanha de conscientização em relação ao Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, né? Explica para a gente rapidinho. A gente está iniciando, né, desde ontem, essa ação de conscientização em todas as praias aqui do estado. Nós estamos com equipes que estão conversando, conscientizando, batendo papo com as pessoas na areia e explicando de maneira mais próxima quais são os perigos que ela tem no mar. A gente tem fornecido até um QR Code que as pessoas podem usar o celular, acessar o nosso folheto nas redes sociais do Corpo de Bombeiros para ter mais informações. Perfeito. Major Fábio Contreiras, muito obrigado. Cecília, eu volto contigo no estúdio, só mencionando aqui um dado para a gente encerrar. De janeiro a junho, até o dia 24, de janeiro a julho, até o dia 24, foram 11.754 resgates aqui no Rio de Janeiro. E a Praia de Copacabana lidera esse número. Volto contigo no estúdio. Tem um menininho de 6 anos que está super famoso, Marcos Vinícius, tentando ajudar na prevenção do afogamento infantil. Ele até criou um app chamado TubaGo. Recomendo a todos os pais que deem uma olhada, quem sabe pode ajudar a dar alerta em muita gente. Obrigada, querido.